Uma visão de eternidade, ela te faz ver além do problema que acontece agora, além da canção que nós cantamos aqui. A eternidade, ela transcende o tempo, ela transcende o espaço, ela transcende a geografia que a gente está, a cidade que a gente está. Quando a gente tem uma visão de eternidade, a gente começa a ter a visão de Deus. A gente olha como Deus olha. E eu falo visão de eternidade, mas aqui assim, a gente tem uma vida eterna. A gente se torna um homem e uma mulher eterna. A gente fala visão de eternidade porque eu acho que eu li isso num livro, eu peguei isso para mim. Mas a gente se torna um homem e uma mulher eterna, onde as coisas que nos moviam já não nos movem mais, porque elas já não satisfazem, porque as coisas dessa terra, elas movem pessoas que só têm a visão dessa terra. Aí por isso que muitas vezes você fica frustrado, você fica abatido, porque ainda você quer que aquelas coisas que te satisfaziam antes, elas satisfaçam você hoje, mas elas não vão te satisfazer mais, porque você se tornou um homem e uma mulher eterna. E quando você se torna um homem e uma mulher eterna, não adianta você pegar aquilo que é terreno, aquilo que é transitório e passageiro dessa terra, desse plano que a gente está, e trazer para o seu coração, trazer para a sua vida. Não vai dar mais certo. Vai gerar um conflito, você vai ficar frustrado, você vai ficar triste, você vai ficar abatido, você vai ficar sem direção muitas vezes, você vai achar que você está excluído, você está fora, mas não é isso. O problema é que ainda muitas vezes a gente quer as coisas terrenas. E como que eu faço para ter as coisas eternas? A primeira coisa para que você tenha as coisas eternas é a palavra, gente. A primeira coisa para que você consiga alcançar coisas eternas, eu vejo pessoas assim, André, eu oro, eu faço isso. Aí eu pergunto, cara, você tem relacionamento com a revelação escrita do Pai? Não, não tenho, então não vai ter como. Não tem como Deus te levar para um lugar mais profundo nele, te mostrar coisas, te instruir, te ajudar a vivenciar coisas profundas com Ele, sem isso aqui. Isso aqui é mais que um livro, gente. Isso aqui é mais que histórias que a gente lê e a gente escuta. Então esse é o primeiro passo que a gente tem que dar, né? E quando a gente se torna um homem e uma mulher eterna, a gente também não é enganado. A gente já não é mais enganado por falsos deuses. E eu não sei porque eu dei essa introdução, Deus foi me guiando aqui, para que eu pudesse dar essa introdução, mas eu queria que você pudesse abrir em Hebreus, capítulo 1, é um texto que eu tenho meditado, eu tenho estudado o livro de Hebreus, e a gente vai ler Hebreus 1, se quiser, vai colocar aqui? Não? Vai pôr? Beleza. Aí... Gente, vocês estão comigo aqui? Amém. Ô, Ramon, moleque. Glória a Deus sua vida, mano. Hebreus 1. Eu já gostei de estudar, né? Eu gosto da carta de Hebreus. Eu acho da hora. É que eu parei de ler um pouco ela, comecei a ler outros textos, estudar outros textos, e eu voltei, falei, cara, eu preciso estudar mais Hebreus. E eu lendo Hebreus 1, falei, Jesus, eu vou colocar uma direção. Eu coloquei uma direção assim para mim, talvez para você pegar uma prática lendo a Bíblia. Deixa o texto aqui que a gente já vai começar. Eu leio quatro capítulos da Bíblia por dia de uma forma sistemática. Eu pego, por exemplo, se você for começar a ler a Bíblia hoje, para que você tenha uma leitura sistemática, eu leio, por exemplo, Gênesis 1, leio Mateus 1, aí eu leio Salmos, e eu leio algum dos grandes profetas ali, Isaías, Jeremias. Eu começo assim dessa forma, para que eu leia a Bíblia toda. Então assim, para que você tenha uma leitura diária assim. E eu também pego e escolho um livro da Bíblia e vou estudando capítulo por capítulo. Você que tem dificuldade, eu acho que seria legal. Às vezes você não consegue pegar e lendo de capa a capa. Você pega lá um texto de Gênesis, pega Mateus, pega Salmos. Vai lá, você tem 4 leituras, 4 capítulos por dia que você lê. E se você quiser fazer um estudo também, você pode pegar lá um texto, um livro que você gosta e ir estudando capítulo por capítulo, porque a palavra se revela, e aí a gente é alimentado. Aí a gente para de perder tempo com coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum. Mas vamos lá, vamos ler Hebreus capítulo 1, do versículo 1, a gente vai ler até o versículo 4. Eu vou sair da frente aqui,
Para quem não tem Bíblia, acompanha aqui. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, a expressão exata, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Eu queria que você pudesse abrir agora também em Colossenses 1, versículo 13, Colossenses 1, 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. A gente vai ler até o versículo 20. Diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Cara, esses dois textos, eles representam quem é Jesus. Tem muitos outros nomes, Emanuel, tem vários nomes de Deus, né? Deus conosco, tá? Vários nomes de Deus, mas eu não quero apegar aos nomes que as pessoas citam de Deus. Eu quero apegar a quem Ele é. E essa pregação que o tema dela é o Jesus fabricado, veio de uma pergunta. Esse Jesus fabricado é um livro. Eu comprei esse livro para ler, e o nome, o Jesus fabricado, é o nome desse, o tema dessa mensagem é o nome do livro, mas o nome do livro, o livro não tem nada a ver com o que eu vou pregar aqui. No dia que eu estava meditando sobre isso, faz uma semana e meia atrás, me veio uma pergunta assim do Espírito Santo. Eu não estava orando nesse momento, eu já tinha orado, eu não estava orando, e me veio a pergunta assim: André, será que você adora a Deus de verdade? E Deus trabalha muito com perguntas comigo, sabe? Deus me instiga. Ele fala assim: será que você adora um Deus verdadeiro? Eu falei, de imediato, né? Nossa, Senhor, claro que eu te adoro. Eu te amo, eu te adoro, né? E aquela pergunta ficou na minha cabeça, cara. Ficou na minha cabeça. E eu lembrei de um livro que eu li, que se chama, assim, se você quiser anotar esse livro para comprar, para ler, é muito bom esse livro. Chama Magnífica Obsessão. É da filha do Billy Graham. Magnífica Obsessão. E nesse texto, nesse livro, a introdução dele já mexe, porque ela fala assim, ela fala da obsessão, da magnífica busca que ela tem por Deus, sabe? Do anseio que ela tem de buscar a Deus. Só que ela põe um ponto, ela fala assim: mas eu não quero buscar a Deus, o Deus que tal pessoa me falou que conheceu. Eu não quero buscar o Deus que tal religião falou para mim conhecer, para que eu pudesse conhecer. Eu não quero conhecer o Deus que eu penso que Ele é.
Eu quero conhecer a Deus como Ele é. Porque há uma grande diferença entre a gente conhecer o Deus da religião e o Deus que se move através de sua palavra e se relaciona conosco. Por que o Jesus fabricado? Porque muitas vezes o Senhor mais adorado nas igrejas, que foi depois dessa pergunta que veio essa palavra que Jesus me deu, falou assim: muitas vezes, André, o Senhor não sou eu, Jesus, o Senhor que é adorado na igreja, mas é um Senhor que o meu próprio povo criou para si. Já não é mais aquele Deus da expressão exata, não é aquele Jesus que expressa de forma completa e total o Pai. Já não é aquele Jesus que é a imagem do Deus invisível, mas é um Jesus que é adorado de domingos, de quartas, sábados, que não tem nada a ver com o Jesus que é a expressão exata de Deus. O Jesus criado à forma da nossa conveniência e da nossa vontade. Sabe, muitas vezes, não sei se já pensou isso, mas quando alguém, ele interpreta a mensagem de uma forma que faça com que ele se sinta menos pecador, sei lá, menos ruim, sabe? Ele interpreta a mensagem de uma forma para que ele consiga se sair bem mesmo errando. Sabe, as pessoas hoje elas interpretam um Cristo totalmente diferente. E a pergunta começou a correr na minha mente: André, será que você me adora? Você me adora, ou você adora um Deus que você criou, ou um Deus que a religião te mostrou? Porque no tempo de Jesus, a religião ela achava que o Messias que iria vir, ele viria para reinar num trono físico, como se fosse um rei de verdade. A mente dele estava totalmente voltada para isso. O rei que vai vir era tipo como o rei Davi, sabe? Vai ser um rei que vai vir, vai dominar, vai matar com todo mundo, vai criar um exército muito forte. Claro, ele criou um exército muito forte, um exército de derrotados, mas que ao mesmo tempo é um exército muito forte, e com ele é vencedor. Amém? No tempo de Jesus, então, as pessoas esperavam um Messias que ia vir reinar de uma forma física, que eles pudessem olhar, e Jesus fala: cara, o meu reino não é dessa forma, o meu reino não é nesse formato, o meu reino não tem nada a ver com algo físico, o meu reino não é desse lugar. Ele desconstrói algo que aquelas pessoas, que os sacerdotes, que os profetas daquela época, eu acho que para todas as pessoas, por mais que elas crescem em Deus, eu acho que foi um choque aquilo, porque todo mundo esperava aquilo, todo mundo esperava que Jesus fosse reinar, porque quando Jesus ele entra em Jerusalém, as pessoas Hosana, o rei chegou. Eles estavam comemorando, claro, adorando a ele, mas eles achavam que ele ia entrar e ele ia tomar o lugar. E realmente ele tomou um lugar, porque na cruz ele começou e ele estabeleceu o reinado dele na cruz. E você vê que são poucos que começam a entender, e ali começa uma revolução. Mas aquelas pessoas, as outras pessoas que achavam daquela forma, não entenderam, pereceram. E muitas vezes ainda a gente perece na mesma forma, do mesmo jeito que aqueles homens e aquelas mulheres, pelo simples fato da gente formatar Jesus do nosso modo de pensar. Sabe, muitas vezes eu vejo pessoas formatando Jesus como Jesus da experiência. Se Jesus não me der uma experiência, Ele não é Deus, eu paro de acreditar nele. Jesus ele te oferece, Ele te dá experiências, sim, mas Ele não é só isso. Muitas vezes eu vejo pessoas assim: não, Jesus ele é só a letra. Cara, Jesus é a palavra. A Bíblia fala, o verbo se tornou carne. Que verbo? A palavra se tornou carne. Sabe? Vivo, a palavra viva. Não é só dessa forma que se move. É só se tiver barulho. É só se for em silêncio. É só se for assim. É só se for do meu jeito. É só se for da minha forma. É só se for como é na minha igreja. A gente enquadra Jesus e fala: Jesus, você vai se manifestar assim no meu meio, no nosso meio.
no meu reino, no meu lugar de relacionamento. É assim que você vai se manifestar. Hoje não vai ser uma palavra de porque a gente não precisa muito de a gente precisa de alinhamento. Essas coisas incríveis, uau, Deus, isso acontece a partir do alinhamento, porque se isso, uau, Deus, não tem alinhamento, amanhã acaba. Sabe por que as pessoas, elas abandonam? Eu estava conversando isso, lendo e pensando e orando e falando de Jesus. Sabe por que as pessoas, elas abandonam a Cristo, abandonam a vida cristã, a comunhão? É porque esse Deus que elas criaram, elas sustentam Ele até um ponto. Porque quando esse Deus que elas criaram não começa a sustentá-la, não começam a satisfazê-la mais, elas abandonam Ele. Elas abandonam tudo. E elas colocam a culpa no Deus. É Jesus, é Deus, não me amou, não fez isso, não fez aquilo. Não. Você não estava, essas pessoas elas não estavam adorando a Jesus. Elas não estavam olhando para o Senhor, o real, o eterno, a imagem do Deus invisível, a expressão exata do ser de Deus. Eu comecei a pensar, cara, eu comecei a tipo, como se eu estivesse bitolando, sabe? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque ele começou a lançar coisas na minha cabeça, falou: André, isso. Aí a gente tem sempre a desculpa, não, isso aconteceu por causa daquela igreja tal, por causa de XYZ, de líder, de pastor, de ministério, de qualquer coisa. Mas não é isso. É por causa da pessoa XY. Claro, tem essas coisas, gente. As pessoas precisam se relacionar, as pessoas precisam ter entendimento de como se relacionar com outras pessoas, mas cara, se você analisar o real fundamento porque essas pessoas abandonam a Cristo, é porque elas não tiveram o seu caráter transformado. E sabe por que o seu caráter não foi transformado? Porque o Senhor delas não transforma caráter algum. O único Senhor que transforma caráter é a expressão exata de Deus, é Jesus. Às vezes ele, vou sair fora, eu vou para isso. Cara, não são as pessoas, não são as dificuldades, é o caráter. Jesus começou a falar muito comigo, falou: cara, se alinha comigo, porque tem coisas que não foram transformadas em você, porque você não deixou que eu transformasse, porque você criou um trilho que não sou eu, um caminho que não vem de mim. E as pessoas, eu não, Deus, não é isso, querendo arrumar desculpa com Deus. Eu falei: cara, eu sou idiota, né? A Bíblia fala que Deus conhece todas as coisas, e antes que a palavra saia da minha boca, Ele já sabe. Então eu deveria pensar antes de falar alguma coisa, falar assim: não, tá, tranquilo, Jesus win. Você venceu. E muitas vezes a gente vê as pessoas dando desculpa. Eu estava lendo algo de um escritor que eu gosto muito, que é a W. Tozer, e ele fala assim: um Deus que não te surpreende, aí ele vai falar assim, é um Deus que foi criado por você. Um Deus que não te deixa atônito, um Deus que não te instiga, um Deus que não faz com que você cresça, um Deus que não faz com que você ande, um Deus que não faz nada com você e você continua do mesmo jeito. Um dia você, uau, o outro dia, não é isso. É muito melhor que você fique calado, mas ande constantemente, do que você saia gritando por aí e caia no chão. Deus é um Deus de constância. Eu não estou falando, sabe, uma hora eu tô mal, uma hora eu tô bem, uma hora eu tô mal, uma hora eu tô bem. Isso tem a ver com a alma e com as emoções. Isso você tem que tratar, gente, tá? Sua alma está ferida, isso você tem que tratar.
Estou falando de constância na fé, gente. Constância na fé, constância na fé, constância na fé, constância na fé. Cara, tá ruim, mas eu não te abandono. Vê se há em mim algum caminho mau. Essa é a palavra do salmista. Vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque meu coração ainda é enganoso. Se o meu coração não foi regenerado, não teve encontro com Cristo, não teve encontro com a expressão exata do ser de Deus, com a imagem do Deus invisível, você vai ser enganado. Nós vamos ser enganados, achando que estamos adorando Deus. Aí ele vai falar assim no último dia: cara, aparte-se de mim porque eu não te conheço. Aparte-se de mim porque eu não te conheço. Cara, esse é um tempo onde Deus está falando assim: temor e reverência. Temor à minha presença, temor à minha palavra, reverência à minha presença, reverência à minha palavra, reverência a quem eu sou, reverência a quem eu sou. Jesus tem nos chamado para um alinhamento. Sabe por que começam probleminhas, dificuldades, coisas ruins? Claro que no mundo tereis aflições. Mas cara, no mundo tereis aflições. Mas no mundo não ficarás caído no chão sempre. No mundo você não ficará só reclamando toda vez. No mundo você não vai ficar só comendo migalha. Cara, ei, Jesus está falando: acorda, olha para mim. Eu sou a expressão exata. Eu te amo, eu fiz por você. Por que ainda você deixa seu coração fechado para mim? O seu coração, o nosso interior, há um anseio, eu tenho saudade. Sabe o que o diabo faz? Ele faz com que você creia nesse Deus que você mesmo cria, ou que a religião cria, ou que alguém cria, e você acredita nisso, e faz com que você não conheça quem Ele é para você. Naquele livro que eu estava falando da magnífica obsessão, a mulher era filha do Billy Graham. Ela falava assim: e daí? O que adianta eu ser filho do Billy Graham se eu não conhecer ele? O meu pai pode ter conhecido ele, a minha mãe pode ter conhecido ele, mas se eu não conhecer, não vai ter vida. Se eu conhecer, não vai ter verdade. Se eu não conhecer, não vou ter nada. Eu preciso conhecer a expressão exata do ser de Deus. Jesus hoje Ele quer que você conheça. Jesus hoje quer que você deixe os formatos de Deus que você criou na sua mente, sabe? As interpretações erradas que você criou de Deus na sua mente, os julgamentos errados que você fez de Deus. Ele quer que você olhe para Ele, se volte para Ele, porque muitas vezes nós moldamos a Deus pelas circunstâncias que acontecem na nossa vida. Moldamos a Deus porque alguém é ruim, alguém é mau, alguém é ditador num círculo religioso. A gente acha que Deus é daquela forma, que Deus é ou a gente acha que Deus é compassivo com tudo. Tudo pode, releva. Nós precisamos entrar na expressão exata do ser de Deus, caminhar por esse caminho eterno. Quem vai te despertar para isso é o Espírito Santo de Deus. Eu estava lendo algo e um dia eu estava conversando com uma pessoa, e a gente entrou numa conversa sobre batismos no Espírito Santo, sobre toques profundos do Espírito Santo. E aquilo não saiu da minha mente. Eu fui procurar e fui ler, e eu comecei a buscar e falei: Jesus, tantas vezes eu vou nas igrejas, tantas vezes a gente vai nos lugares, até na nossa igreja acontece, de pessoas: uau, estou recebendo um toque, uau, não sei o que. Uma semana depois está na mesma coisa ou está pior. Olha o espírito de engano aqui. Se você teve um encontro com algo que não mudou algo dentro de você, você pode ter certeza que não foi um encontro com Cristo. Você está na igreja, você pode estar dentro da igreja, você pode estar 50 anos dentro da igreja, você pode estar fazendo qualquer coisa, mas se isso não mudou você, se isso não gerou algo em você, me desculpa, você não teve um encontro com Cristo. Todos os encontros com Cristo, você pode ver,
daqueles encontros profundos ali, depois de Atos, você pode ver, cara. Pedro, 3.000 almas. Paulo, um encontro, ele ia para matar, velho, ele ia para matar gente como eu e você, cristãos. Ele ia para matar e ele se encontra com Cristo. E cara, um encontro mudou a história, cara. Tudo que tem aqui, muita coisa que tem escrito aqui, cara, pra gente aprender e viver, foi escrito por esse homem que matava gente como eu e você. Um encontro com a expressão exata do ser de Deus. Aí você vai para a história, Jesus, antes um pouco de Atos, Jesus ele se encontra com aquela mulher samaritana. Ele está ali, ela quer tirar até uma onda com ele. Como é que você vai me dar dessa água aí? Ele falou, não, vou te dar de uma água que você nunca mais vai ter sede. Mas você não tem balde, você não tem condição de pegar do poço. Ela quis tirar uma onda com Jesus. Aí Jesus começa a falar e ela fala assim, me dá essa água. E aí ele começa uma conversa, começa um relacionamento, começa algo ali. Ela começa a se tornar impactada, de repente ela sai, cara. Ela sai, ela vai para a cidade dela, ela chega e fala assim, cara, tem um cara ali. E eu creio que esse cara é o Messias. Ele falou tudo da minha vida. Cara, esse cara é o Messias. Imagina como essa mulher deve ter chegado na cidade. Ela não deve ter chegado na cidade. Imagina o brilho. Imagina a expressão. Como ela estava se expressando para aquela cidade. E uma cidade inteira, cara. Uma cidade inteira foi tocada. Por causa de uma mulher que era adúltera, que tinha um monte de marido, que tinha um monte de homem. Sabe? Uma mulher, ela teve um encontro, ela tinha uma vida desgraçada. Ela teve um encontro e ela mudou a história de uma cidade. Um encontro com a expressão exata do ser de Deus, com a imagem do Deus invisível. Um encontro. Com quem que nós temos nos encontrado todos os dias? Com quem que você tem se encontrado? Com quem que você tem compartilhado o coração? Que Senhor é esse? Será que é um Senhor que eu e você, nós criamos e adoramos? Porque Ele é um Deus conveniente para nós? Porque Ele é um Deus que não nos acusa quando nós pecamos? Não que não... Volta aqui, usei a palavra errada. Um Deus que não nos instiga a mudar de vida quando nós pecamos, porque quem acusa é Satanás. Um Deus que não mexe no nosso ser e fala, cara, vamos mudar, vem para mim. Porque muitas vezes parece que os crentes, os cristãos, eles levam a vida. Levam a vida, e vem na igreja, Deus me perdoa, amém, e volta para a mesma prática, e volta para o mesmo erro, e volta para as mesmas coisas. A gente parece que não entende que em todo momento a gente fere o amor de Deus por nós, com as nossas mentiras, com as nossas falhas, com os nossos pecados, com os nossos erros. A gente fere quem mais nos ama. A gente fere quem mais nos deseja, nos quer por perto. Sabe quando você precisa daquele carinho, você sabe que você precisa de um carinho, de um abraço, cara. Muitas vezes não tem ninguém, mas Deus, Ele quer fazer isso. Mas a gente não recebe porque a gente escolhe criar um Deus para nós e não abraçar o Deus verdadeiro. Abraçamos um Deus conveniente. Abraçamos um Deus que, não, isso pode, fica tranquilo. Não, cara. Deus te chama. Jesus quer que você o veja. Jesus quer que você o conheça, para que você se torne semelhante a Ele. A Bíblia fala que ainda nós não somos aquilo que havemos de ser, mas um dia nós vamos ser totalmente iguais a Ele. Mas esses que o conhecem, a gente precisa conhecer esse cara. A gente precisa conhecer a expressão exata do ser de Deus. Porque quando eu creio, cara, que a gente vê uma expressão exata do ser de Deus, cara, a minha fala muda, os meus pensamentos mudam. Claro que é necessário cultivar isso todos os dias, mas quando eu tenho um encontro com a expressão exata do ser de Deus, cara, com a imagem do Deus invisível, nada fica igual, cara, nada fica igual. Não pode só ser frase de efeito pra gente postar na internet, cara. Onde Jesus chega, tudo muda. Só não muda na minha e na tua vida, muitas vezes.
Que Cristo é esse? O Cristo ressuscitou dos mortos, cara. Você acha que Ele não pode te levantar? Você acha que Ele não pode transformar? Você acha que Ele não pode transformar a sua mente, o seu jeito de ser, de pensar, de agir, de falar? Hoje, a expressão exata do ser de Deus escolheu habitar em mim e em você. Escolheu morar dentro de mim e de você. Mas Ele não compactua com o pecado. Ele não compactua com transgressões. Ele fala: vinde a mim, vem como está. Todos são cansados, sobrecarregados, vem a mim, vem a mim. Vem a mim, porque quando você vier a mim, eu vou trocar essa veste desgraçada que você está carregando por tanto tempo, toda suja, e vou te colocar uma veste nova para que você tenha nova vida. Não é vinde a mim e volta para o lugar que você está, vinde a mim e passa por outro caminho. A gente precisa acreditar num Deus que transforma, porque parece que a gente tem acreditado num Deus que tanto faz, tanto fez, um Deus que só tem canções bonitas, um Deus que só tem pregações e vídeos no YouTube, mas um Deus que não faz nada na nossa vida. E eu estou cansado desse Deus, gente. Esse Deus aí, eu creio que não é o Deus de verdade. A expressão exata do ser de Deus e a imagem do Deus invisível, ela transforma a vida e história. Ela muda o seu passo, ela muda a sua mente, ela muda o seu olhar, ela troca de um olhar terreno para um olhar de eternidade. Ela troca de um olhar de acusação para compaixão e graça. Ele muda tudo. Eu queria que você fechasse seus olhos. A gente vai orar um pouquinho agora. Eu queria que você refletisse algo na sua vida, como você tem visto Deus? Como você tem visto Jesus? Será que você tem adorado um Jesus que foi fabricado, que parece a palavra, mas não é, que parece Jesus, mas não é? Um Jesus que não te cobra para ser melhor. Porque Jesus, Ele está aqui, cara, Ele está aqui, Ele não brinca com a sua vida. Quem brinca com a sua vida é Satanás. Ele bate balãozinho com a sua vida, ele zoa toda a sua vida. Mas Jesus, Ele se importa tanto. Só o ato dele já nos mostra isso. O pão vivo que desceu do céu, o Filho do Pai, vem à terra, nos instrui, nos ensina como a maior obra de amor e de redenção de toda a história, morrendo na cruz e ressuscitando para nos dar vida. Esse é o Deus verdadeiro. E o que é a vida eterna? É que te conheçam a Jesus Cristo, verdadeiro Deus. Qual é o Senhor que você tem adorado? Será que você criou um Senhor de domingo? Será que você criou um Senhor de quarta? Será que você criou um Senhor para cada dia? Um Senhor para cada momento da sua vida? Ah, Deus me entende nisso. Por isso que eu continuo errando nessa área, porque Deus me entende nisso. Sim, Ele sabe das suas fraquezas, mas Ele fala que Ele vai te aperfeiçoar na sua fraqueza, se você se render a Ele. Quando estou fraco, estou forte. É o que Paulo diz, porque ele era aperfeiçoado em todo momento por Deus, por aquele que ele conheceu, por aquele que ele encontrou uma vez. Jesus quer te encontrar hoje. Jesus quer tirar aqueles pseudos encontros, falsos encontros que você teve com a emoção e com o êxtase, ou com a fé de alguém. Porque você viu alguém vivendo algo, você quis tanto aquilo que você imaginou coisas. Você falou, uau! Chapei na presença, mas não teve resultado. Toda experiência que não gera resultado, que não gera um fruto, ela é uma experiência em vão. Jesus, nós precisamos de alinhamento nesse lugar.
Nós precisamos da tua palavra. Nós precisamos da verdade. Nós precisamos viver aquilo que Paulo diz: Cristo em mim é a esperança da glória. Já não sou eu quem vivo, mas não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. O Verbo encarnado, a palavra, o Emanuel, o Deus conosco, o Cordeiro Santo, o Leão da tribo de Judá. O caminho, a verdade e a vida em mim, dentro de mim, em meu ser, para que a cada dia mais eu me torne cada vez mais parecido com Ele. Pai, nós não queremos ser uma geração de pessoas que falam do Teu nome, mas servem outro Deus, servem ao orgulho, servem à falta de perdão, servem a todos os pecados, servem a um Jesus fabricado pela religião, um Jesus que se adequa ao nosso mundo, aos nossos dias. Não queremos mais interpretar o Senhor, as suas palavras mais de maneiras erradas, mas da maneira correta, para que nós venhamos ter a visão, olhos de eternidade, para que nós venhamos ser pessoas completas em Ti, para que nada mais roube a mensagem que muitas vezes caiu no nosso coração com alegria. A gente falou: hoje vai, agora vai, hoje eu vou abandonar esse pecado porque eu encontrei com Ele, hoje eu vou mudar minha vida porque eu estou feliz. A gente não quer mais isso, de um dia estar assim, outro dia já não lembrar mais de nada, já esquecer de tudo. Esse não é o nosso Senhor. Faz-nos ter encontros e encontros. Claro que nós precisamos somente de um encontro para mudar a nossa história, mas eu creio que continuamente aqueles homens tinham encontros diários com você, que mudaram e continuaram a mudar homens e mulheres por todo esse tempo, pelos séculos, até que a mensagem chegasse a nós. Nós não queremos um Jesus fragmentado, onde nós pegamos coisas que achamos boas nele e o resto não. Nós queremos um Jesus total, a sua totalidade, todo o seu ser. Como nós lemos, nele habita toda a plenitude de Deus. Que o nosso coração venha queimar, Jesus, por você. Muda a nossa visão para que a gente sinta saudade de um lugar que a gente nem conhece, mas algo dentro de nós já fala: ei, essa saudade que você sente é de um lugar que você não viu, mas de um lugar que você veio. Você não viu esse lugar, mas você veio desse lugar. É o teu lar, é a tua casa. Gera essa saudade no nosso coração hoje, Jesus. Gera fogo de amor e desejo por você. Gera uma busca em nós para buscarmos a expressão exata do ser de Deus, buscarmos a imagem do Deus invisível, para sermos cheios da plenitude de Jesus, para que não sejamos enganados, para que não venhamos ouvir do Senhor naquele grande dia, naquele dia incrível, naquele dia intenso, naquele dia maravilhoso, um não de Jesus, mas venhamos ouvir um sim de seus lábios, um sorriso incrível que invade a nossa alma, o nosso ser, que nos chama para dentro e fala: vem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora no muito eu te colocarei. Entra pro teu gozo, entra pra minha alegria, entra. Não queremos mais um Jesus fabricado, Pai, um Jesus fake, um Jesus mentiroso, que as pessoas criaram, que o mundo criou. Não queremos ser jovens cristãos que distorcem o Cristo verdadeiro para que Ele satisfaça as nossas vontades.
mas que nós venhamos ser esmiuçados, que nós venhamos ser torcidos, para que sim, nós venhamos viver a vontade do Cristo, a vontade boa, agradável e perfeita. Alinha-nos com a Tua palavra, Jesus.